Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, professora de Ciências. Meu sinal é... Então, estamos aqui para mais uma linda viagem do conhecimento. Estamos aqui com a nossa intérprete de Libras, Amanda, que vai conosco passar para vocês várias informações, tentando incluir todos os alunos nesse momento de aula, tá certo? Prestem bastante atenção, nossas aulas acontecendo na TV, peguem lápis, caderno, fica conectado conosco, anotem as dúvidas, façam um resumo do que nós estamos aprendendo. Lembrando a vocês que nós temos o nosso aplicativo, não é? Quem tem celular iOS, quem tem celular Android, Billy vai colocar aí o QR Code para que vocês possam baixar, quem não baixou ainda. Convidem os colegas de vocês, quem já está aqui. Eu já estou esperando muita interação hoje, viu, pessoal? Eu dependo muito da interação de vocês para que a nossa aula seja bem dinâmica e vamos continuar o nosso assunto de biotecnologia. Então, é muito importante que vocês estejam presentes para continuar. Não deixando de lembrar a vocês o Outubro Rosa, não é? Outubro Rosa, mulher consciente, não é? Ela na luta contra o câncer de mama, então nós mulheres devemos estar aí atentas na prevenção. E hoje eu trago para vocês 3 dicas de como ocorrer a prevenção. Então, primeiro, observem-se no espelho as mamas, vê como está, se está com alguma malformação, se está com alguma coisa. Outro item, palpem as mamas em pé, para ver se encontra alguma anomalia, algum carocinho, alguma coisa. Terceiro, palpem as mamas deitada, também para ver que é melhor para que você possa identificar. Também, na época de menstruação, no 3º ao 5º dia de menstruação, podem marcar esses dias para fazer esse exame, porque é o momento que a mama está mais desinchada e também está menos dolorida. Quem está na menopausa, marque um dia do mês também para fazer esse autoexame, para que possa identificar e acontecer a prevenção. Então, são dicas aí para nós mulheres na prevenção do câncer de mama. 3 dicas bem fáceis, tá certo? Vou trazendo dicas sempre para vocês nesse mês de outubro. E aqui, revisando com vocês o que vimos na nossa aula anterior. Nós definimos o que é biotecnologia, nós introduzimos esse assunto. Colocamos também os objetivos iniciais da biotecnologia, a classificação da biotecnologia e os benefícios que a biotecnologia trouxe para a nossa vida diária, né? Então, eu deixei uma pergunta para que vocês respondessem. A hora do chat agora, deixei uma pergunta na aula anterior e espero que vocês possam responder aí. E vou chamar a professora Isabel, vou dizer qual é a pergunta. Quais os benefícios da biotecnologia que você considera de grande importância? Ficou na aula anterior para vocês responderem. Trago aí a professora Isabel, que também está comigo aí no chat, para que vocês possam participar. E aí, professora? Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui ligadinha, atenta ao que vocês vão colocar. Por enquanto, Cláudia, não tem ainda nenhuma resposta. Mesmo sabendo que na aula passada, alguns começaram a dar algumas ideias de resposta, mas hoje, pessoal, olha, a professora está nos dando mais uma oportunidade de vocês colocarem aí uma resposta. O que vocês gostariam de colocar? Então, em relação aos benefícios, quais aqueles que vocês acham que é mais importante? Coloquem aí, que no momento que eu juntar aqui uns 2 ou 3, eu vou chamar a professora Cláudia e colocar para todos ficarem sabendo. É importante também que vocês digam de que escola estão falando, para a gente poder avisar aí para todo mundo as escolas que estão atentas, que estão junto conosco nesse momento ao vivo. Neste momento também já agradeço a todos, as escolas, os professores, a coordenação e direção, por estar incentivando vocês a participarem das nossas aulas. Continua aí, professora Cláudia. E aí, professora, fique atenta quem já está aí conosco. Então, venham aí, pessoal, para a nossa interação, tá certo? Nós vimos na aula anterior a importância da biotecnologia na medicina. Nós vimos vacinas, remédios, curas de doenças. Nós vimos na agricultura, nas indústrias. Então,
a biotecnologia ajudou vários ramos do nosso dia a dia. Então, coloquem aí o que você considera mais importante. Baixa uma palavrinha, não precisa tanta coisa. Quando vocês colocarem, a professora Isabel já me chama. Então, venham participar, pessoal. É muito importante a participação de vocês. Então, eu trago para vocês aqui as biotecnologias desenvolvidas a partir da engenharia genética. Então, muitas coisas aconteceram. A primeira eu trago para vocês a clonagem. Não sei se vocês já viram falar em clonagem. E o que é clonagem? É um processo que é feito em laboratório de reprodução de espécies geneticamente iguais. O primeiro mamífero clonado foi a ovelha Dolly, em 1996, no Reino Unido, e viveu durante 6 anos. Então, houve essa clonagem. E aqui eu trago para vocês a foto da ovelha Dolly. Então, como foi que ela foi clonada? Como foi que clonaram em laboratório a ovelha Dolly? Para a ovelha Dolly nascer, foi preciso 3 ovelhas. Uma para doar o óvulo, outra para doar a célula mamária. Então, foi retirada a célula mamária de uma ovelha, colocou em descanso, depois foi utilizado o óvulo de outra ovelha e houve uma fusão do óvulo de um e da célula mamária da outra, e aí eles começaram a ocorrer a divisão celular, formando já o embrião, não é? E daí escolheu outra ovelha para servir de barriga de aluguel, como se diz, para que fosse introduzida no útero dessa ovelha essa fecundação que ocorreu aí com 2 ovelhas. E depois de todo o acompanhamento, nasceu a ovelha Dolly. Só que a ovelha Dolly, ela depois não adquiriu tantas as características como os cientistas imaginavam. E ela só viveu 6 anos, durante 6 anos. Então, eles ficaram pesquisando. Hoje já está bastante desenvolvido a questão da clonagem, mas eles viram, e como eles tiraram a célula mamária de uma ovelha já de 6 anos, então a ovelha Dolly, mesmo ela tendo se reproduzido, ela viveu uma vida com muitas doenças. Então, percebeu-se que ela poderia ser clonada de outra forma. Então, através disso, eles foram estudando. Então, hoje, existem no mundo inteiro os cientistas estudando constantemente para que possa desenvolver outras técnicas de clonagem, cada dia aparecendo mais. Então, observem, é aquilo que eu disse a vocês. Então, tudo que a gente pesquisa, a gente anota. Quem sabe se a gente também não vai ser um cientista, um grande pesquisador. Então, aqui nós temos também no Brasil, o primeiro mamífero clonado foi a bezerra Vitória. Então, ela nasceu em 2001. Ela foi clonada por técnicos da Embrapa, não é? E cientistas na Embrapa, é uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Então, eles decidiram também tentar a clonagem aqui no Brasil. Houve uma diferença da clonagem da ovelha Dolly com a clonagem da bezerra Vitória, porque a bezerra Vitória ela já foi clonada de um embrião, enquanto a ovelha Dolly ela foi clonada de uma célula mamária de uma ovelha de 6 anos. E aqui a bezerra Vitória, ela nasceu a partir de uma pesquisa, né, da Embrapa, que eu disse a vocês, em que células do embrião de outra vaca idêntica a ela foram clonadas. E aí atualmente existem 4 descendentes de Vitória, 2 filhos e 2 netos, todos decorrentes de fecundações de embrião por inseminação artificial. Então, esses que nasceram foram feitos com inseminação artificial. E Vitória, ela viveu durante 10 anos. Observa-se que o tempo de vida desses seres clonados é diferente. Uma ovelha, não é? Vamos dizer que ela viva 12 anos, então a outra viveu 6. Um bezerro, 18 a 22 anos, esse aqui viveu 10. Então, existe uma diferença, porque realmente eles não conseguem viver. A cada dia eles estão se especializando, pesquisando mais, para que possam gerar seres idênticos e que tenham uma vida igual.
E aí, professora Isabel, nós já temos aí alguma resposta? Não, Cláudia. Ainda não. Estamos com um número bem legal, um número significativo de alunos participando, mas eu acho que eles estão encantados aí com a sua apresentação, que ainda não colocaram nenhum comentário. Mas, no momento certo, eu sei que eles vão colocar. À medida que você está falando, eu estou colocando aqui algumas perguntas, chamando para essa participação. Maria acabou de entrar, dizendo que caiu de novo, que não está com a conexão muito boa. Mas que bom, Maria, que você entrou aí e já vai respondendo a respeito do que Cláudia está falando. E vamos lá, Cláudia, pode continuar, no momento certo eu chamo de novo. Bem, gente, mesmo com essa dificuldade, né, mas vamos aí participar, dizer o que viu, Maria, na aula anterior da biotecnologia, que foi importante, que você achou importante, como a gente viu a biotecnologia, que atua em medicamentos, na agricultura, não é? Então, o que você achou mais importante da aula anterior foi essa pergunta. Então, o primeiro clone de animal no Brasil, né, que foi Vitória, ela morreu em 2011. A vaca Vitória, da raça cimental, ela tinha 10 anos, morreu no hospital veterinário da Universidade de Brasília. E a autópsia dela, no caso a análise, ela revelou que a causa foi uma pneumonia aguda agravada pela idade avançada da vaca, né? Ela já estava uma vaca adulta e aí ela morreu com 10 anos de vida, né? Nasceu em 2001, morreu em 2011. E aqui vamos de chat de novo. Se vocês conheciam já o clone brasileiro ou vocês já tinham visto falar, vocês acham que realmente estão pesquisando, se existem outras pesquisas, coloquem aí se vocês já conheciam esse clone brasileiro, se vocês já tinham escutado alguma coisa sobre ele, tá certo? Coloquem aí também que a professora Isabel está ligadinha para que nossa aula seja mais interativa, tá certo? E aqui a clonagem reprodutiva, ela tem como finalidade reproduzir um novo ser idêntico a um que já existe. No processo de clonagem, retira-se uma célula de um organismo adulto e dela se extrai o núcleo. É aquilo que aconteceu com a ovelha Dolly, não é? Foi tirada de 2 ovelhas, uma foi tirado o óvulo e outra foi tirada a célula mamária. A que foi tirado o óvulo foi retirado o núcleo daquele óvulo e aí introduzido a outra célula mamária. E normalmente eles querem que seja um ser idêntico ao outro com as mesmas características. Eles ainda não estão conseguindo, pelo menos da ovelha, ele não conseguiu que todas as características foram idênticas daquele ser que eles criaram ali naquela fertilização. E aqui a técnica realmente da clonagem, né? Esse núcleo que a gente viu, ele é inserido num óvulo sem núcleo. Então, dessa forma, não há combinação entre heranças genéticas diferentes. Quando o óvulo começa a se dividir, então forma-se o embrião. Em aulas anteriores, nós vimos quando ocorre a fecundação, não é? Encontra-se o óvulo com o espermatozoide, numa fecundação normal, sexuada, então as células começam a ocorrer a divisão celular e passa por várias etapas. E daí forma o zigoto e começa a se desenvolver até a etapa da anidação. Então, do mesmo jeito, acontece, só que é uma fertilização in vitro, não é uma fertilização artificial. E aqui o embrião, ele é em seguida implantado no útero de uma fêmea, é escolhido uma fêmea para que, da mesma espécie do organismo que foi clonado. O resultado será o clone, uma cópia do organismo do qual foi retirado o material genético, que é esse o grande objetivo da clonagem, criar um ser semelhante ao outro ser que foi clonado. Então, é muito importante que vocês prestem bastante atenção e fiquem aí interligados. E aqui nós vamos ver os tipos de clonagem que existem. A clonagem natural, a clonagem induzida, a clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica. Então, existem esses 4 tipos de clonagem. Essas clonagens, nós vamos ver cada uma por etapa. Tanto a natural, como a induzida, como a reprodutiva, como a terapêutica. Então, na natural, eu trouxe para vocês a questão dos gêmeos, né? É o caso dos gêmeos univitelinos,
seres idênticos que possuem o mesmo genoma. Eu acho que na vida de vocês já viram alguns gêmeos, né? Os gêmeos normalmente existem, os univitelinos são aqueles que possuem, que são formados de uma mesma, estão numa mesma placenta. Então, o que foi que aconteceu? Ocorreu a fecundação, um óvulo, um espermatozoide, ocorreu uma divisão celular e originou dois seres idênticos, normalmente fisicamente. Eu estava vendo o depoimento de gêmeos e eles dizendo que nós confundimos como se fossem idênticos, como se fossem clones, mas que eles não são clones, eles são diferentes nas vontades, nos desejos, são diferentes na questão de escolhas do que estudar. Então, são diferentes, mas eles são bastante ligados um com o outro, sentem o que o outro está sentindo quando o outro está precisando de ajuda. Então, eu vi o depoimento de duas meninas, Bruna e Amanda, e a mãe ajudou muito a não vestir a roupa igual para o povo entender que eles são seres diferentes. Então, eu acho que a professora Isabel aí já tem alguma resposta aí para a gente sobre o chat que nós colocamos. E aí, professora? Nós estamos aqui, né, agradecer a presença de Maria e de Gabriele, que estão aí interagindo aqui conosco, colocando aí as suas respostas. Por enquanto, elas estão tentando conversar, dizendo que estão pensando, procurando a melhor resposta. E não responderam ainda o que a gente está pedindo, né? Estão dizendo que estão com probleminha de conexão e, no momento certo, eu acredito que elas vão responder. Eu já coloquei, repeti a questão, porque se por acaso elas estiverem caindo, professora Cláudia, quando elas voltarem, elas têm como dar uma olhada aí na pergunta. Eu estou bem atenta, né? E vamos lá, pessoal, vamos interagir. Nós temos um grande número de alunos participando e aqueles que a conexão não estiver caindo, vamos lá, aparece aí no chat e coloca as respostas. Então, Bel, obrigada. Tudo bem, pessoal? Então, fiquem aí atentos. Quando vocês puderem, podem responder. A clonagem natural também acontece quando nós pegamos uma mudinha de uma planta, alguém nos dá e nós plantamos aquela mudinha. Então, vai nascer uma flor idêntica à outra. Eu estava conversando com a professora Isabel e ela disse que viajou e trouxe uma planta, não é, professora? De Isso. outra cidade. E a flor era azul. E quando trouxe para aqui, de acordo com vários fatores que interferiram, climáticos, o solo, questão de água, a flor, quando saiu rosa. Então, existem vários fatores também que podem interferir nessa questão de clonagem, não é, professora? Quer falar um pouquinho sobre? Quero sim. Vou aproveitar, professora Cláudia, para a gente esclarecer essa pergunta que Maria está dizendo, né? Está pedindo aqui ajuda. Qual é a pergunta mesmo para ela responder agora? Né? Maria está perguntando, eu escrevi, mas se você quiser colocar mais uma vez, coloque, porque quem caiu consegue responder. Mas enquanto Maria está aí respondendo, isso mesmo, tem que prestar atenção, que às vezes a gente está tentando fazer uma clonagem, mas existem aí o meio externo que também favorece para que apareça aí, para que possamos ver uma diferenciação, né? A questão aí, como Cláudia colocou, de uma planta que tinha umas características, porque era da região sul, trazendo a região para a região nordeste, a primeira coisa foi a questão climática. Os nutrientes do solo também diferenciavam, a quantidade de água também que estava sendo regada, e tudo isso interferiu para a mudança aí da questão das cores. Mas é interessante repetir aí a questão, Cláudia, para Maria e os outros conseguirem responder. Pronto, até agora nós fizemos duas perguntas a vocês. A primeira, que eu perguntei a vocês, quais os benefícios que você considera mais importante que a biotecnologia nos trouxe? Nós vimos a questão da medicina, na questão de remédios, de vacinas, de cura do câncer, de outras doenças. Então, eu pedi a vocês para que vocês colocassem qual a técnica da biotecnologia que vocês acharam de grande importância para a nossa vida. E a outra pergunta, eu perguntei se vocês conheciam já o clone brasileiro, já tinham visto falar. Então, vou passar para a professora Isabel, que ela já tem resposta aí. Maria respondeu essa a respeito do clone brasileiro, né?
que o questionamento é se os alunos, né, se você já conhece, já conhecia, já tem ouvido falar em Vitória, o clone brasileiro. E aí Maria diz que não tinha ouvido ainda, então foi novidade para ela, né? Então é muito importante a gente estar ligadinho na aula, porque mesmo sendo um tema que já foi discutido, então sempre tem alguma coisa de novidade que a gente está trazendo, por conta também, né, das novas informações que vão chegando. A ciência é isso. Ela está o tempo inteiro apresentando novidades e a gente faz questão de trazer aqui para a gente apresentar para vocês, discutirmos juntos e irmos em busca da pesquisa juntos também. Pode continuar, professora. Pronto. Outra pergunta que eu trago para vocês também, vem de chat aí. Se vocês conhecem alguns gêmeos univitelinos pertinho de vocês, se vocês acham realmente eles muito parecidos, se eles são idênticos, se vocês acham o jeito deles parecido, se eles gostam das mesmas coisas, das mesmas disciplinas, dos mesmos alimentos. Então, coloquem aí também, que é importante que eu possa conhecer também o que vocês acham. E existem aqueles gêmeos também que nascem, mas eles não são univitelinos, porque foram 2 óvulos e 2 espermatozoides fecundados, e aí eles são como 2 irmãos que nasceram, mas nasceram no mesmo dia. Mas é como numa casa que tem 5 irmãos que nasceram em dias diferentes. Então tem uns que parecem uns com os outros não, mas tem algumas características que se assemelham, mas são realmente diferentes. Então, existem os gêmeos univitelinos e os que não são univitelinos, tá certo? Então a diferença é essa. Então, coloquem aí se vocês conhecem alguém que são gêmeos, que são parecidos, que são idênticos, que na cabeça da gente são idênticos, né? Mas, na verdade, quando eles dão depoimento, eles dizem que tem bastante diferenças um com o outro. Então, vamos continuar aqui os tipos de clonagem que nós estamos vendo. Então, a gente viu a clonagem natural e vamos ver a clonagem induzida. É uma reprodução assexuada, realizada artificialmente em laboratório, através de 2 células-mães, que produzirão seres idênticos ou clones. Então, essa é a clonagem induzida também. Então, vamos voltar para a professora Isabel, que temos resposta das nossas perguntas. Desde já, agradeço a vocês essa participação toda. Vamos lá, professora. Pois é, aí nessa questão dos gêmeos univitelinos, Maria coloca assim, ela nos responde com outra pergunta, professora Cláudia. Ela diz assim, mas são gêmeos idênticos, certo? Maria colocou assim. E Gabriela está reconstruindo porque ela disse que caiu de novo a conexão para ela. Então, a gente tem a resposta de Maria e Gabriela está se organizando aí na resposta, tenho certeza. E aí, professora Cláudia, o que é que nós vamos responder para Maria quando ela diz, mas são gêmeos idênticos, certo? Ela nos responde com outra pergunta. Outra pergunta. É isso aí que eu estava explicando a vocês. Né? Os gêmeos univitelinos, que nós consideramos idênticos, né? Talvez idênticos fisicamente, que a gente confunde e não identifica quem é. Mas, interiormente, eles são diferentes, eles têm gostos diferentes, eles têm personalidades diferentes. Eu vi um depoimento de Bruno e Amanda, uma é jornalista, outra é empresária, uma mora distante e outra da outra, elas têm uma ligação, mas elas sentiam muito quando se achavam que elas eram uma pessoa só. Não, elas são diferentes. Não são clones, na verdade, né? Agora, elas possuem o mesmo sangue, algumas características dão a elas a mesma característica, mas outras não. Então, a gente diz gêmeos idênticos, né? Gêmeos univitelinos, porque eles nasceram de uma só placenta, não é? Houve a divisão celular de um óvulo e de um espermatozoide, não foram 2 ovos nem 2 espermatozoides. Um óvulo e um espermatozoide fecundou, ocorreu uma divisão celular e gerou 2 seres. Certo? Com bastante características parecidas, mas não são totalmente idênticos. Eles têm características diferentes, tá certo? E é isso aí. Muito bem pela sua pergunta, pela sua participação, tá certo? Então, vamos ver aqui também a clonagem reprodutiva. Também é bem parecida com a clonagem induzida, processo de reprodução também assexuada, agora através de células somáticas, ou seja, qualquer célula do corpo, exceto os gametas sexuais, óvulo e espermatozoide, em casos de infertilidade ou para evitar doenças futuras, que é o caso que aconteceu também com a ovelha Dolly, né? A ovelha Dolly foi esse processo, uma clonagem induzida. E temos aqui a clonagem terapêutica,
que é a formação de células de determinado órgão, coração, rim, fígado, cérebro, e aí são chamadas células-tronco para substituir células doentes desses órgãos e fazê-los voltar a funcionar normalmente. Então, a clonagem terapêutica, na medicina, ela é muito importante para que ela possa reconstruir esses órgãos usando células-tronco. E aqui eu trago uma perguntinha para vocês. Prestem atenção aí, a gente vai responder aqui. A clonagem, ela não é utilizada apenas com a finalidade de gerar um indivíduo idêntico ao que o originou. Algumas vezes ela é realizada para produzir células-tronco para o tratamento de algumas enfermidades. Esse último tipo de clonagem, ele é conhecido por clonagem in vitro, clonagem reprodutiva, clonagem multiplicadora, clonagem terapêutica ou clonagem reparadora. É o que acabamos de ver. O que será? O que será que vamos colocar? Então, a nossa respostinha aqui é a clonagem terapêutica, é aquela que a gente acabou de ver. E aí, professora Isabel, vou passar para a professora Isabel para ela já começar as despedidas, né, as considerações finais e o que temos aí, professora. Pois é, estamos agradecendo, né, a participação de todos, um número bem representativo de alunos presentes, mas ainda contamos com um número maior em relação à interação no chat, pessoal. Vamos lá, coloquem. Eu venho sempre dizendo que vocês podem colocar, às vezes está digitando, o corretor, né? Empurra aí uma palavra que não era essa que você queria colocar, você tenta reescrever. Se por acaso a gente perceber antes, a gente já pergunta, o que é que você quis dizer com isso? E aí vocês têm tempo para consertar. Então não se preocupe aí com os erros. A participação é muito importante. E a participação, havendo uma comunicação, os erros vão se reconstruindo e vão terminar em acertos, certo? Então, eu já me despeço aqui. Tchau, até o nosso próximo encontro. E foi muito bom aqui essa interação com vocês e saber que vocês estão aqui ligadinhos. Bem, gente, obrigada pela participação de vocês. Vejam como é importante, como a biotecnologia chegou na nossa vida e trouxe benefícios e que vimos na aula anterior que nós já vivemos com essa biotecnologia e não conseguimos identificar que estávamos usando a biotecnologia. E hoje, trazendo a clonagem, né? E que nós, no nosso dia a dia, fazíamos quando plantamos no jardim, pegamos um galhinho de uma planta e plantamos ali, nós estamos fazendo uma clonagem. Então, essa interação de vocês é muito importante para que a nossa aula possa acontecer. E essas aulas, elas são preparadas com muito carinho, pensando em vocês, como vocês vão agir, como vocês vão interagir, o que vocês vão anotar, que conhecimento vocês vão tirar disso aí, tá certo? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Espero contar com vocês amanhã na nossa aula de ciências. Teremos aula de ciências para que possamos terminar o nosso assunto e chegar a um consenso, né, de tudo que a gente viu da biotecnologia na nossa vida e como é importante para que as coisas possam desenvolver para o avanço tecnológico também, para o avanço da medicina. Então, tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.